Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. O Hospital Getúlio Vargas, no Recife, suspende a entrada de pacientes na urgência após a confirmação de um novo caso de superfungo. Uma equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear chega a Nazareno, em Minas, para ajudar na apuração sobre o sumiço de 2 cápsulas de césio-137, um material radioativo. O primeiro Fórum Indígena no Acre reúne mais de 150 lideranças de terras indígenas do estado. E ainda o dia mais seco do ano, no Maranhão, favorece o aumento das queimadas na cidade de Balsas. Quarta-feira, dia 5 de julho, agora no Brasil TV. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco suspendeu a entrada de novos pacientes no Hospital Getúlio Vargas, referência no estado nas áreas de traumato-ortopedia e também cirurgia vascular. A medida foi tomada após a confirmação de um caso do superfungo Candida auris no hospital. É o 10º caso confirmado no estado. O paciente, um homem de 52 anos, que foi diagnosticado com o superfungo Candida auris, está internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, ele está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar num leito de isolamento. Antes de ser transferido para lá, ele passou por aqui, no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, no Recife. O paciente sofreu uma lesão por causa de um acidente. O Getúlio Vargas é um hospital de alta complexidade e referência na área de traumato-ortopedia. Acompanhantes de pacientes que estão internados no Getúlio se assustaram com a confirmação do superfungo no hospital. Foi o caso de Carlos André. Ele está acompanhando a irmã, que sofreu um acidente de moto e está desde março internada no HGV. A gente tá temeroso, né? Que a minha irmã tá com um problema sério na perna e que pode vir até perder a perna porque o descaso do hospital. Aí a questão é que tá com medo, né? Porque já tá com problema e chegando mais problemas no hospital, né? Imagens feitas hoje por pacientes mostram que a emergência está cheia. O setor da unidade de saúde não está recebendo novos pacientes até a próxima segunda-feira, dia 10. A secretaria disse que o objetivo é monitorar as pessoas que podem ter entrado em contato com o paciente diagnosticado com superfungo durante o internamento dele no Getúlio Vargas. O tio de seu Alexandre teve trombose. Se internou no hospital no último fim de semana. Quando eu fiquei sabendo, eu liguei para minha irmã dizendo, cuidado, cara, se proteja, que passa álcool, tudo, máscara, tudo, que o negócio está sério. A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APEVISA, informou que vai testar os pacientes que estão internados aqui, na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Pacientes com maior risco, como aqueles que estão internados há mais de 72 horas, que estão fazendo uso de antibiótico há mais de 24 horas, ou que passaram por algum tipo de procedimento invasivo, como uso de sonda e suporte ventilatório, vão fazer a testagem. A medida tem a intenção de mapear possíveis novos casos do superfungo. Ele é caracterizado como um fungo mais resistente a medicamentos do que outros. Pernambuco tem 10 casos confirmados. Desde o dia 19 do mês passado, Luzenir está acompanhando uma vizinha que está com problemas vasculares. Disse que nenhuma equipe do hospital informou aos pacientes e acompanhantes sobre o caso do paciente com o superfungo. Fiquei temorosa, né? Porque eu também tenho um problema de diabetes e não posso, né? Minha imunidade é baixa. Aí agora já estou pensando como é que eu vou fazer. Como você viu na reportagem, o setor de emergência do Hospital Getúlio Vargas só volta a receber pacientes a partir da próxima segunda-feira. A Secretaria Executiva de Regulação de Pernambuco disse que está em contato com todas as unidades da rede de saúde para que novos pacientes sejam distribuídos nas demais unidades de emergência da rede. Agora, olha que exemplo bacana, a cantora Ludmilla ofereceu ingressos do show Numanice para incentivar a doação de sangue no Rio. E aí a procura do Hemorrio disparou. A Lívia Torres acompanhou a movimentação por lá.
Oi, Marcele. A cantora Ludmilla anunciou nas redes sociais que quem viesse doar sangue aqui no Hemorrio, no centro, ganharia ingresso para o show dela no Manais, que acontece nesse sábado no Engenhão, na Zona Norte. E aí o que aconteceu? Centenas de pessoas, de fãs, vieram até aqui para fazer essa doação. A expectativa é que só hoje 500 bolsas de sangue sejam doadas. Eu conversei com o pessoal na fila que está super animado. Vamos ouvir então o que eles disseram, olha só. Vale a pena, vale muito a pena. Eu fui no primeiro no Manais, né? Então, assim, vale muito. A gente chegou aqui às 7, né? Uma luta, porque já estava muito cheio. Teve gente que chegou às 4 horas da manhã, que a gente ficou sabendo. E a gente tá aqui, né, esperando, porque junto uma coisa, né, que é a doação do sangue e a questão do ingresso, que tem quer muito ir, sabe? E eu acho que é bacana, acho que junta uma coisa com a outra, que são duas coisas legais, e esperamos estar lá. Para doar sangue tem que ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Lívia Torres para o Brasil TV. A polícia investiga o desaparecimento de fontes radioativas de césio-137 de uma mineradora em Nazareno, Minas Gerais. A suspeita é de que essas fontes tenham sido furtadas. Elas são protegidas por camadas de aço, mas o manuseio inadequado pode causar riscos à saúde. Hoje pela manhã, técnicos da equipe de licenciamento de radioproteção e segurança estiveram na sede da empresa para fazer uma vistoria e apurar os fatos, apurar o desaparecimento das duas cápsulas de césio-137. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, as equipes da empresa e da polícia estão aqui na região para fazer as buscas por essas cápsulas. As buscas às duas fontes de césio-137 são feitas com a ajuda de detectores, mas a área é muito grande, a área de procura é imensa, de mais ou menos 300 hectares, e os equipamentos só conseguem detectar as fontes de césio-137 a 1,5 metros de distância. Então é um desafio para as duas equipes que estão aqui na região, que estão inclusive se revezando nessa busca. As fontes que contêm césio-137 desapareceram na semana passada. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, essas fontes são duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente com aço inox e são resistentes, então, ao impacto. Elas são classificadas como categoria 5, ou seja, baixo risco para a população. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que instaurou um procedimento investigativo para apurar, então, a ocorrência de extrativo dessas duas fontes. Portanto, terão duas investigações, a da polícia e também da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A empresa mineradora está regularmente licenciada e tem autorização para operar até dezembro de 2025. E nós continuamos, é claro, apurando essa situação. Um tenente aposentado da Polícia Militar de São Paulo foi encontrado morto numa área de mata hoje de manhã em Itapecerica da Serra, cidade da região metropolitana da capital paulista. O tenente tinha sido sequestrado depois de um roubo à casa dele ontem na cidade. O corpo de Ricardo Boyd, de 52 anos, foi encontrado na área rural de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O diretor de fiscalização geral da prefeitura da cidade também é tenente aposentado da Polícia Militar. Boyd morava na região e foi sequestrado ontem durante um assalto à casa da família. Ainda de madrugada, enquanto Boyd estava desaparecido, a polícia encontrou a moto dele e os 2 carros da família que foram roubados. Também prenderam 3 homens suspeitos de pertencer a uma quadrilha de assaltantes. Um dos suspeitos estava com a aliança do policial aposentado. Pela manhã, moradores da região ouviram tiros e ligaram para o 190. Ouviram disparos na mata. Então nós procuramos concentrar as buscas aqui na região próxima das residências das famílias, né? Segundo a polícia, pelo menos 6 bandidos participaram do assalto à casa da família do diretor de fiscalização de Itapecerica da Serra. Testemunhas disseram que ao descobrir que Boyd era tenente aposentado, os criminosos procuraram e encontraram 3 armas e munição do ex-policial. Os bandidos também forçaram a família a fazer transferências bancárias. As vítimas relataram ainda que os criminosos fizeram uma videochamada com outro bandido que dava ordens de dentro de uma prisão. O delegado que investiga o caso vai indiciar os 3 suspeitos presos hoje por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele quer agora identificar e prender os outros envolvidos.
O bando é suspeito de roubar outras 7 casas da região em 2023. É só o começo da operação, mas nós estamos numa investigação de mais de meses por conta exatamente de tudo que eles fizeram de maldade, de crueldade, né? De colocar revólver na cabeça de crianças, de atirar em outras vítimas. E agora, lamentavelmente, a gente está vendo, né, que a periculosidade desses indivíduos é realmente bastante grande. A Prefeitura de Itapecerica da Serra, onde Ricardo Boyd trabalhava desde o ano passado, divulgou uma nota de pesar. Manifestou sentimentos a todos os familiares, amigos e colegas. No Mato Grosso do Sul, a polícia está à procura dos suspeitos de participarem da morte de um jogador de futebol na região de fronteira com o Paraguai. Você se lembra, a gente falou desse caso aqui ontem. A ex-namorada do atleta já foi presa. O Martim Andrada tem as informações. A Polícia Civil e Científica de Sete Quedas, aqui na região de fronteira com o Paraguai, realizou nesta quarta-feira a reconstituição do assassinato do jogador de futebol Hugo Vinícius Pedrosa, de 19 anos. Fontes da polícia dizem que ele foi morto nessa casa no dia 25 de junho. Quem mora nessa casa é a ex-namorada do Hugo Vinícius. Ele teria vindo até aqui no dia 25 depois de uma festa do outro lado da fronteira, no Paraguai. Câmeras de segurança registraram ele entrando nessa casa. Depois de morto, o corpo do jogador foi esquartejado e partes foram jogadas num rio aqui da região. A polícia diz que existem outros suspeitos de participarem desse crime e que nos próximos dias outras pessoas podem ser presas. A defesa da ex-namorada da vítima nega que ela tenha participado do crime. De acordo com os advogados, a mulher alegou que no domingo, dia da morte, o jogador teria ido até a casa dela, invadido a residência e se irritado ao encontrá-la acompanhada. Na discussão, um outro homem que ainda não foi localizado teria atirado contra o atleta, que morreu no local. Foram intensificadas as buscas pelo avião que levava 3 pessoas e desapareceu na Serra do Mar, no Paraná. O Murilo Souza foi até a região e tem mais informações. As buscas pelo monomotor que desapareceu na Serra do Mar, no litoral do Paraná, entraram hoje no 3º dia. Foram usados 4 helicópteros e um avião da Força Aérea Brasileira. As buscas por terra também foram reforçadas. 50 bombeiros e voluntários entraram nas áreas de mata para fazer buscas pelo avião que desapareceu na manhã de segunda-feira. O avião saiu da cidade de Umuarama, no noroeste do Paraná, e tinha como destino a cidade de Paranaguá, no litoral do estado. O avião deveria ter chegado ao destino na segunda-feira às 10h24, mas às 10h14, 10 minutos antes, parou de emitir sinais. Desde segunda-feira, as buscas foram iniciadas pelo ar e também por terra. Hoje foi montada uma base de apoio para facilitar o trabalho das equipes. Essa base fica próxima da serra onde o avião emitiu os últimos sinais. 3 pessoas estavam a bordo, o piloto e 2 passageiros. Os 2 passageiros eram funcionários do governo do estado do Paraná. O Ministério Público do Maranhão recomendou que a Prefeitura de São Luís e as empresas de transporte público tomem medidas para inibir os casos de importunação sexual. Maranhão registrou durante todo o ano passado mais de 500 casos de importunação sexual. Esse dado foi fornecido pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. E este ano, até o mês de abril, nos 4 primeiros meses do ano, foram 24 casos registrados, então, pela Polícia Civil. Esse dado, ele não reflete a realidade, segundo a própria Secretaria de Segurança, porque existe subnotificação desses casos. Ou seja, as mulheres ainda têm muito medo, receio de registrar ocorrência com relação aos casos de importunação sexual. A maior parte desses casos foi registrada do transporte público, ou seja, dentro dos ônibus aqui na capital São Luís. Por isso desencadeou aí uma série de medidas, por exemplo, uma recomendação do Ministério Público à Prefeitura aqui da cidade de São Luís e também às empresas de transporte público. O Ministério Público quer agora um fortalecimento do sistema de segurança para essas mulheres, porque entende que o passageiro, quando paga uma passagem, ele precisa também de segurança
segurança até o seu destino final. Então, o que essa recomendação diz? Que agora a Prefeitura e as empresas de transporte público, elas têm que ampliar o sistema de vídeo monitoramento dentro do transporte coletivo, que esse sistema de monitoramento também esteja interligado com a própria Secretaria de Segurança Pública e também a colocação de agentes dentro dos ônibus para que esse contato ele seja mais eficaz e que os agressores eles consigam ser presos em flagrante, diminuindo, né, o tempo-resposta, então, para os casos de importunação sexual. A Casa da Mulher Brasileira, que atende mulheres vítimas de violência aqui em todo o estado do Maranhão, também disse que tem trabalhado em campanhas educativas, reforçando, então, essas medidas para garantir a redução desses números aqui no estado. Nice Ribeiro para o Brasil TV. Importante, gente, respeito sempre em primeiro lugar. Agora dá uma olhada nesse flagrante de desrespeito às leis de trânsito na Zona Sul de São Paulo. Passageira de um carro filmou este ônibus com as luzes internas apagadas em alta velocidade na Avenida Senador Teotônio Vilela ontem à noite. De repente, o ônibus sobe no canteiro central e invade o corredor no sentido contrário. Neste momento, dá para ver este carro azul que está perseguindo o ônibus. Alguns metros à frente, o ônibus sai da contramão e volta para a pista. O motorista disse à polícia que foi ameaçado por 2 homens numa discussão de trânsito. Assustado, ele fugiu com o ônibus batendo no carro de um dos envolvidos. O caso foi registrado como colisão, injúria e ameaça no DP de Santo Amaro. A SP Trans pediu que a concessionária Transvolf identifique o motorista e que tome as medidas cabíveis. O primeiro Fórum Indígena no Acre começou hoje e contou com mais de 150 lideranças das 34 terras indígenas e 16 etnias do estado. Temas importantes como as questões climáticas, discussões de gênero e políticas públicas serão debatidas durante os 3 dias de evento. Trouxe esse empoderamento para as mulheres. O movimento dos agentes agroflorestais indígenas, que já faz um trabalho destacando a importância do agro dentro das comunidades, também participou do evento. O que nós estamos fazendo como indígena, como povo, como conservador, não é só para o povo, não é só para o governo. Nós estamos trabalhando para o mundo. Para as lideranças, essa iniciativa é muito importante para escutar e receber as principais necessidades dos povos indígenas. Ninguém não pode fazer nada no que se refere a desenvolvimento sustentável, combate ao enfrentamento às mudanças climáticas sem a participação dos verdadeiros guardiões das florestas. Por mais que não é indígena, que é especialista, que é indigenista, mas os indígenas têm que estar na mesa para debater essas temáticas, para entender, né, junto com os especialistas, porque através do nosso conhecimento tradicional, a gente pode contribuir também para um mundo melhor. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, reafirma o compromisso com os povos indígenas e as pautas relacionadas às mudanças climáticas e serviços ambientais. Os povos indígenas, historicamente, eles contribuem, com a manutenção do clima, com a manutenção da biodiversidade, com o estoque de carbono. E muitos estudos apontam que eles também vão sofrer as piores consequências do aquecimento global, da emergência climática, e eles precisam, de certa forma, ser remunerados e também reconhecidos pelo papel que eles exercem para a manutenção do clima do planeta. Então, eu acho que é importante esse debate, trazer a visibilidade para a importância dos povos indígenas, para que eles sejam, de fato, recompensados pelo bem que eles fazem para toda a humanidade. O primeiro Fórum Indígena do Acre vai até a próxima sexta-feira na Universidade Federal do Estado. A seguir, briga na justiça. Um condomínio em Brasília alega que a banheira de um morador põe em risco a estrutura do prédio. Não saia daí que a gente já te conta. Brasil TV de volta falando do dia mais seco do ano em cidades do sul do Maranhão. E com a umidade do ar baixa, as queimadas avançam na região do município de Balsas e ameaçam as plantações.
Desde o mês passado, o Maranhão aparece no ranking dos estados com o maior número de queimadas este ano. Até ontem, haviam sido identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 2.741 focos de incêndio, 39% a mais do que no mesmo período do ano passado. Agora, em julho, 5 das 10 cidades do país com mais queimadas estão no Maranhão: Mirador, Balsas, Fernando Falcão, Caxias e Buriti Bravo. O fogo avança principalmente em regiões de cerrado. O estado sofre com as altas temperaturas e a baixa umidade, que caiu para 26% esta semana. Por causa do tempo seco, a orientação é que as pessoas evitem ficar expostas ao sol das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Use protetor solar e beba muita água. De Balsas, Sara Ribeiro para o Brasil TV. Boas dicas. E as queimadas foram um dos motivos que levou o estado do Acre a decretar hoje estado de emergência ambiental válida até dezembro. Isso mesmo, a medida foi tomada devido ao desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degradação florestal no período. A medida é válida para os municípios de Acrelândia, Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e Chapuri. A declaração é uma situação emergencial e uma medida preventiva em razão da alta probabilidade de ocorrência de incêndios florestais diante dos baixos índices de chuvas no atual período em todo o estado. Eudérico Silva, para o Brasil TV. Agora olha essa história. Você é daqueles que pensa que dentro do seu apartamento pode fazer o que quiser, como, por exemplo, instalar uma banheira? Pois é, um caso de Taguatinga, agora sim, um caso de Taguatinga, no Distrito Federal, mostrou que não é bem assim. Se a sua decisão comprometer a segurança do prédio, deve prevalecer o bem da coletividade, ou seja, o bem de todos. Foi com base nisso que a Justiça determinou a um morador que retire a banheira instalada no apartamento por colocar em risco a estrutura do prédio. Os detalhes desse caso com Gabriel Tibaldo. O condomínio alegou que havia risco de desabamento, entrou na justiça para pedir que a banheira fosse removida e ressaltou que no processo chegou a pedir documentos que mostrassem que a instalação foi feita de forma segura, mas o morador não apresentou. O condomínio proíbe a instalação de banheiras nos apartamentos, tanto em áreas internas quanto em varandas, e incluiu no processo um laudo que reforça o risco porque a carga extra pode comprometer a estrutura. Na decisão, a Justiça entendeu que o condomínio pode proibir esse tipo de instalação dentro dos apartamentos, para garantir a segurança de todos os moradores. E determinou a remoção imediata da banheira num prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500 no caso de descumprimento. Começou hoje no Centro de Convenções de Olinda mais uma edição da FENEARTE, uma das maiores feiras de artesanato da América Latina. A Beatriz Castro conta pra gente. A Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, é uma das maiores da América Latina. Ela foi aberta no início da tarde e vai durar 12 dias. E o Centro de Convenções aqui em Olinda já está assim, ocupado por uma multidão. 300 mil pessoas vão visitar a feira durante esses 12 dias. Ela reúne 5 mil expositores. São artesãos aqui de Pernambuco, de todos os estados brasileiros e de 27 países diferentes. Gente que trabalha com todo tipo de material. Essa aqui é a Alameda dos Mestres, que reúne os artesãos que são referência ao lidar com um material específico. Este é um escultor aqui de madeira. Essa é a peça maior da FENEARTE esse ano. O vaqueiro, o cavalo e o boi. Esse conjunto de personagens aqui pesa mais de 1 tonelada. E o responsável por esse trabalho foi o mestre Nido, mais de 20 anos esculpindo a madeira. Por favor, mestre, fala pra gente quanto tempo o senhor demorou para fazer essa peça? Essa peça eu passei 2 anos para fazer, inclusive essa peça foi feita naquele período difícil da pandemia. A gente se enclausurou no ateliê e começou a fazer essa obra. Após passar aquela turbulência toda da pandemia, a gente estava concluindo essa obra que é de forma simultânea, né? A gente estava fazendo ela tanto o boi como o vaqueiro. Vai conseguir se desapegar dessa peça? Eu vou, mas com muito aperto no coração, porque é um filho, né? Uma arte como essa é um filho. Essa foi a obra maior que eu já esculpi até aqui.
Parabéns, uma boa feira. Obrigado. São 64 mestres, como o mestre Nido, ele também ensina, né, a novos aprendizes. 300 mil pessoas vão visitar a feira, 40 milhões de reais devem ser movimentados. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.